Entrou, João, entrou. Entrou? Uhum. Pronto. Certo. Ai, que bom. Vamos lá. Vou mandar os links pra lá. Olha essa. Vamos lá. Se for entrando gente, pode interagir. Oi, gente, boa noite. Desculpem o atraso. Quando vocês assistirem o replay da live, vocês vão me ver gritando toda feliz aqui que entrou. Porque eu tava tentando de tudo e não tava conseguindo ficar online de jeito nenhum. Vou só esperar o pessoal receber o link, porque são quase meia hora de atraso, né? Bastante, pra gente poder começar o conteúdo aqui. Tava tentando até pelo Meet pra não deixar de fazer essa live, que é muito importante. Porque hoje eu vou contar coisas fantásticas pra vocês, coisas que vocês querem muito saber. São perguntas que eu escuto direto e que muitas vezes elas acabam ficando sem resposta, porque eu acabo tentando diminuir, fazer caber num story, fazer caber numa caixinha e não cabe. A informação ali, pequena que eu dou, não é suficiente. Então, eu tô abrindo aqui agora pra gente falar sobre isso. Hoje, eu vou falar com vocês sobre projeção. Eu vou falar com vocês sobre os 5 erros que as mulheres mais cometem por falta de conhecimento, por falta de entendimento da mente masculina. Vocês vão entender comigo o que de fato acontece, o que te prejudica nessa interação com os homens. Quais são os erros que você comete lá no início e que fazem com que aquele cara que no começo estava super interessado acabe perdendo interesse ao longo do tempo. Deixa eu só acertar a luz aqui. Porque como eu mudei tudo de lugar, porque já tava pensando em abrir no computador, a iluminação não tá tão boa. Deixa eu ver aqui se fica melhor. Deixa eu ver aqui. Ser desse jeito mesmo, gente. Não tá tão boa, não. Mas o importante é o conteúdo. E hoje a gente vai falar bastante aqui sobre várias coisas importantes. Primeiro, eu quero dar boas-vindas a vocês e quero saber quem aí está no grupo VIP, tá aproveitando lá o espaço para fazer perguntas, para interagir comigo, porque eu adoro essa interação e ela é ótima para vocês também, porque lá a gente abre a possibilidade de vocês fazerem perguntas. Então vocês podem mandar dúvidas pra lá e de repente, se for alguma dúvida muito importante, que eu perceba que tá se repetindo, eu vou trazer esse conteúdo pras lives. Então assim, parte do que eu trouxe pra vocês aqui hoje são dúvidas que eu recebi de lá. Então é muito interessante que vocês participem do grupo VIP. Lá a gente tem mais espaço pra conversar, mais tempinho juntas. Às vezes não dá pra responder todo mundo, mas quando dá, deixa eu só fixar um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eita, tá difícil, João. Não sei o que tá acontecendo hoje com o Instagram, as coisas não estão funcionando, não. Não tô conseguindo fixar agora. Mas o link tá na bio. É só vocês clicarem lá naquele link que vocês vão direto e vão poder ter acesso ao grupo VIP. Lá no grupo VIP eu vou passar todas as informações sobre a nossa mentoria. As vendas da mentoria vão começar na quarta-feira e todas as informações vão estar lá dentro. Dentro do grupo vocês têm mais acesso a mim, vocês têm mais tempo comigo, a gente tem mais interação. Então é muito bom que vocês estejam lá. Ontem a gente teve... Deixa eu só escrever aqui para ver se eu consigo fixar. A gente teve um conteúdo aqui que foi sobre o Barba Azul. Quem tava aqui na live de ontem e tá hoje de novo comigo? Deixa eu ver se agora eu consigo. Não tá indo, não tá fixando. Tá. Quem tava ontem e tá hoje aqui comigo de novo? Quem participou da live de ontem? As meninas estão falando eu aqui. Então a live de ontem foi sobre o Barba Azul. Eu contei pra vocês essa história, que é um conto de fadas, mas que retrata muito bem o que acontece quando a gente faz escolhas ruins. E a gente acaba fazendo escolhas ruins muitas vezes na nossa vida. A gente acaba tentando tapar o sol com a peneira, não enxergar aquilo que está na nossa frente,
porque a gente não quer ter que tomar uma atitude. E é muito mais fácil a gente fingir que não tá vendo. E isso não acontece só em relação aos homens, né? Que as mulheres falam às vezes, eu tenho dedo podre, eu escolho mal. Sim, e às vezes você percebe que você tá fazendo isso, mas não toma uma atitude para não fazer, para voltar atrás, para tentar se reerguer. Por quê? Porque já tá ali e você quer fingir que você não tá vendo todos aqueles problemas que de fato existem e estão na nossa cara. Mas além disso, a gente também tem o nosso sabotador interno, o predador que vive dentro da gente. E o que esse predador faz? Faz exatamente com que a gente repita esse processo de autossabotagem. Enquanto a gente não encara as nossas sombras, não olha para esse nosso predador interno e fala, chega, você não decide mais nada aqui, agora quem decide sou eu. Eu vou me instruir com as minhas irmãs mais velhas, né? Como aconteceu no conto. Eu não sou mais inocente e vou ficar na sua mão. Não, eu agora tô crescendo, eu agora tô evoluindo e eu vou conseguir fazer escolhas melhores. Quando você consegue dizer isso pro seu predador interno, você consegue realmente começar a mudar de vida. E é isso que a gente vai ver no primeiro módulo da mentoria, quando a gente falar de insegurança, de dependência emocional. Porque às vezes a gente veste uma máscara de durona. Quem já passou por isso, me conta aí. A gente veste uma máscara, uma armadura de durona e tenta fingir que aqueles problemas não existem, que a gente não tá passando por aquelas dores. Só que fingir que não está acontecendo não faz com que a dor vá embora. É muito dolorido a gente encarar, mas é necessário porque só a partir daí a gente pode pular para uma próxima etapa. E é por isso que nessa mentoria vocês vão perceber tanta evolução de vocês, porque cada passo traz um trabalho diferente que precisa ser feito. Então a gente vai falar de comunicação lá na frente, mas antes disso a gente precisa olhar para essas sombras. Depois a gente vai trabalhar projeção. Vou falar um pouquinho para vocês hoje aqui sobre projeção. E lá dentro a gente vai trabalhar projeção para vocês saberem exatamente como fazer o cara ficar apaixonado, quais são as atitudes corretas para você mexer com a mente dele, o que você deve fazer consigo mesma quando percebe que está muito envolvida e tá projetando nele algo muito maior do que ele realmente é, porque a gente também faz isso. Tudo isso vocês vão saber lá dentro. E aí depois vocês vão compreender no conteúdo de deuses e deusas quem é o cara certo pra você, quais características ele precisa ter. A gente vai sair de lá com um mapa pronto de como é que tem que ser esse homem. E nos próximos a gente vai trabalhar, nos próximos módulos, outros conteúdos que vão te aproximar cada vez mais da mulher inteligente que consegue compreender a mente masculina. Você vai sair de lá entendendo tudo. Pra que você precisa saber isso? Porque você sofre até hoje em relacionamentos por não ter esse conhecimento. E não é só no relacionamento amoroso. Claro, no relacionamento amoroso principalmente. Mas em todas as relações com homens que você estabelece na sua vida. Se você está falando uma língua e o cara fala outra e vocês não conseguem se entender, isso se aplica a todos os âmbitos. É uma relação difícil com seu pai, é uma relação difícil com seu filho, se você tiver filho. São relações complicadas nos negócios. Se seu chefe é homem, isso afeta o seu relacionamento com o seu chefe. Você tem mais dificuldade de comunicar suas necessidades. E principalmente, é claro, dentro de um relacionamento amoroso. Quando você sabe exatamente o que o outro entende, o que está subentendido, o que não está sendo dito, como a gente viu no conto do Barba Azul de ontem, fica muito mais fácil para você traçar uma comunicação que te leve aos seus objetivos. A mulher, quando entende como a mente do homem funciona, ela é capaz de deixar os homens apaixonados, tomar melhores decisões para relacionamentos, que é isso que a gente estava falando, né? Sobre as decisões ruins que a gente toma. Fugir dos caras errados, encontrar os caras certos. Essa é uma pergunta que eu recebo direto. Bruna, como é que eu faço para conhecer um cara que seja legal, que seja um homem de valor? Quem tá passando por essa situação aqui? Querendo conhecer alguém e acaba não encontrando esse homem. Parece até que ele não existe. Na verdade, ele existe. E você vai descobrir como fazer para encontrá-lo dentro da nossa mentoria. Vai ficar tudo muito mais fácil. Hoje, a gente tá tendo a nossa segunda live aqui. Amanhã, às 8 horas, aí se Deus quiser vai ser às 8 mesmo, às 20 horas, nós vamos ter a terceira live. E cada uma dessas lives traz um conteúdo que é importante pra vocês, que é útil pra vocês. Depois da live de terça-feira, a gente vai abrir as vagas pra mentoria na quarta-feira, às 9 horas da manhã. E vai ter um monte de bônus, principalmente para as primeiras pessoas que entrarem, mas tudo isso eu só vou contar amanhã.
Além das lives, o que mais que a gente tem? A gente tem grupo aberto. As meninas estão falando eu. Aí, a Fran tá falando que já desistiu, que não queria era gostar de mais ninguém. Não dá, a gente precisa de outras pessoas na nossa vida. Então, além da live, o que mais que a gente vai ter? Dentro do grupo VIP, a gente vai ter momentos de interação. Então, amanhã, hoje depois da live, vocês vão pra lá me fazer perguntas. Vocês vão ter 10 minutinhos pra escrever as perguntas. Eu vou estar lá com vocês já respondendo algumas e depois eu continuo respondendo outras. Além disso, amanhã, às 13h30, novamente o grupo fica aberto para vocês poderem fazer as perguntas de vocês, para a gente ter uma interação bem legal por lá. E pode ser dúvida sobre a live, pode ser dúvida sobre alguma coisa que vocês estão vivendo na vida pessoal. Aquele espaço lá é pra gente ter essa interação mesmo. Eu quero ficar mais próxima de vocês. E amanhã à noite a gente vai ter a nossa última live. Será a terceira e última live. Na quarta-feira a gente começa a abrir as vendas para mentoria e eu quero todas vocês lá dentro comigo. Porque você já sabe como é ruim ser uma mulher que não entende a mente do homem. Você já viu quantos relacionamentos você perdeu por uma dificuldade de comunicação. Quantas vezes o cara tava com você, parecia que tava tudo bem, as coisas estão indo, estão fluindo, de repente ele fala que não quer nada sério e aparece namorando outra. O que será? Será que esse cara realmente não queria nada sério? Ou será que houve uma dificuldade de comunicação aí? Será que você não estava entendendo alguma coisa? Será que você estava dando demais, dando de menos? Tudo isso você vai aprender dentro da mentoria, porque eu não quero mais que você cometa os mesmos erros, que você caia sempre nos mesmos lugares ruins. E para sair desse lugar, o único jeito é trabalhando a si mesma. A gente só consegue mudar as situações que acontecem na vida da gente quando a gente se muda. É o único caminho. E quando a gente tem um mapa, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Eu não tive esse mapa, não tive essa sorte que vocês têm. Não tive ninguém para me ensinar tudo isso, para me dar o caminho das pedras. Mas vocês vão ter essa oportunidade. Aqui no conteúdo gratuito, vocês percebem, né? Ontem muita gente veio falar da live, como que mexeu, como que foi importante. Hoje eu vou falar aqui sobre os 5 principais erros. Eu tenho certeza que muita gente vai perceber que tá caindo nesses erros. Isso já serve para muita coisa, já é uma virada de chave. Mas esse aqui é um conteúdo gratuito e ainda é muito raso, porque eu tenho pouco tempo dentro da live para passar todas as informações para vocês. Quando vocês estiverem comigo na mentoria, as coisas vão ficar muito, muito mais claras. Isso que eu tô entregando para vocês aqui de graça é coisa que muita gente cobra para falar. E eu tô dando aqui gratuitamente. Então vocês imaginam o que tem lá dentro. É muito mais. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre projeção e sobre os 5 erros que as mulheres cometem quando elas não entendem a mente masculina. O maior erro de todos é o 5º. Então não sai, fica aqui comigo para você saber quais são esses 5 erros. Primeiro, falando sobre projeção, a gente tem o seguinte. O que é projeção? Vocês têm uma ideia mais ou menos do que é? A projeção é como se fosse uma lanterna. Ela sai de dentro da gente e ilumina o outro. Ela nos afeta provocando paixão. Vocês já perceberam, né? Eu falei aqui, fez essa brincadeira ontem nos stories e um monte de gente veio me falar que já passou por isso. O que acontece? Você começa, de repente, você se dá conta que você tá apaixonada por um cara. Começou com aquele interessezinho e tal, na hora que você vê, você já tá apaixonada. Esse é o efeito da projeção. É sempre uma idealização. A gente sempre idealiza a pessoa do nosso jeito. Isso é projetar. Quando a gente projeta, quando a gente tá apaixonada, a gente não tá vendo quem o outro é. A gente tá vendo quem a gente gostaria que ele fosse. A gente tá colocando qualidades ali que não são do outro, que são nossas. São nossas ou que a gente deveria ter e a gente projeta tudo isso no outro. Por isso que várias vezes, depois que essa fase acaba, você olha e fica assim, gente, o que eu vi nesse cara? Não é possível, o que eu tava fazendo com esse cara? Onde que eu tava com a cabeça? E aí você nem acredita que você se apaixonou por aquele homem. Mas é por isso, porque a projeção coloca no outro características que ele não tem. Imagina, você tá num ambiente todo escuro. Aí essa lanterna sai de dentro de você e ilumina uma pessoa só. Ela fica toda dourada, com aquela aura gigantesca, maravilhosa. É isso. A gente pega o cara e coloca ele num pedestal.
aí a gente sabe que a gente está projetando. Só que não é só a gente que projeta. O homem também projeta, e é por isso que ele também se apaixona. A grande diferença entre a projeção feminina e a projeção masculina é o que move cada um. O que a gente procura num homem quando a gente projeta algo nele? É alguma coisa que ele tem que nos interessa. Então vamos supor, o cara é super descontraído, alegre, cheio de amigos, e você é um pouquinho mais fechada, você é meio sem jeito pra fazer amizade. Você olha pra ele com essas características e você se deslumbra. Você tá projetando nele algo que você gostaria de ter. Você gostaria de ter essa desenvoltura. E aí, por conta dessa característica e de outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, você percebe que você tá apaixonado por aquele homem. E com eles, como é que será que acontece? Com eles a projeção acontece de uma outra forma. Eles querem aquilo que eles não podem ter. Isso tem uma explicação, vocês vão saber o motivo disso tudo, tem raízes psicológicas, vocês vão saber tudo isso dentro da mentoria. Aqui não dá pra eu me aprofundar muito, mas é como, vocês já viram aquele símbolo do Yin e Yang? É um símbolo branco com uma bolinha preta, um símbolo preto com uma bolinha branca. É como se essa bolinha fosse um pedacinho de mulher que existe dentro do homem, um pedacinho de homem que existe dentro da mulher. E a gente projeta isso no outro, então a gente busca essa energia. E o homem busca a mulher inalcançável. É por isso que no início dos relacionamentos eles sempre se dedicam muito. O que eles querem? Eles querem te chamar pra sair, eles querem encontrar, eles fazem esforço pra te ver, eles se dão, se doam, eles querem marcar mais encontros, eles deixam de jogar o futebol pra poder sair com você se você só pode naquele dia. Mas depois que as coisas vão caminhando, que o relacionamento vai acontecendo, a tendência é que esse comportamento mude, porque você já deixou de ser um desafio. Isso também é algo que a gente vai trabalhar dentro da mentoria. Vocês vão aprender lá dentro como que você faz para ser um desafio, mesmo depois que você está casada, mesmo depois que você está num relacionamento sério. Porque o certo não é a gente ficar entrando em relacionamento, acabou. Entra em outro, acabou. Não, o certo é a gente conseguir manter essa coisa de tá mais próximo, tá um pouquinho mais distante, mais próximo, dentro de uma mesma relação. E a gente só faz isso quando a gente entende como a mente do homem funciona. Sem isso, os relacionamentos são rasos, são superficiais. E quando se prolongam no tempo, na maioria das vezes, não é porque aquele casal se entende, é porque eles estão num relacionamento funcional pelas deficiências de cada um. Quando a gente vê relacionamento com dependência emocional, é sempre isso. É um relacionamento que funciona ali na base da dependência. Então não são casais felizes. Se você quer ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, um relacionamento duradouro, a única forma é entendendo como o homem funciona. E aí você vai usar essa projeção a seu favor. Você vai mexer com isso ao longo do tempo e ao longo da relação. E aí, vocês já entenderam mais ou menos o que é projeção, já deu para ter um cenário geral. É aquela lanterninha que sai de dentro da gente, ilumina o outro, a gente acha que o outro é o máximo e começa a colocar o outro no pedestal. Pronto, tô apaixonada. É assim que acontece dentro da gente. E pro homem é a mesma coisa, ele coloca essa luzinha em você, pronto, tô apaixonado, e aí começa a te valorizar, a fazer coisas por você. Só que aí, quais são os 5 erros das mulheres? Vocês trouxeram papel e caneta, né? Falei pra trazer papel e caneta, era sério mesmo. Não era brincadeira, não. Trazer papel e caneta pra quê? Pra você anotar aí quais são os 5 erros que as mulheres cometem durante a relação e que fazem com que esse cara pare de vê-la como aquela mulher que ele estava valorizando tanto. Qual é o momento em que a falta de compreensão dela sobre o funcionamento da mente masculina faz com que ela perca o jogo? Então vamos ver? O primeiro erro tá no excesso de disponibilidade. Quando eu falo de excesso de disponibilidade, eu tô falando, sim, sobre aquelas coisas que você faz. Sabe, assim, você não sabe se ele vai te chamar pra sair, e aí você não programa alguma coisa com a sua amiga pro final de semana. Por quê? Porque pode ser que ele chame. Se ele chamar, você quer estar pronta pra aceitar o convite dele. Se você comete esse erro, você tá trabalhando com excesso de disponibilidade. Você não dá espaço pra ele sentir sua falta, pra ele perceber que ele tem que antecipar no convite, que ele tem que te chamar com antecedência. Por quê? Porque ele já sabe que ele chama, você aceita. Você começa a entregar o jogo desde aí. E aí você deixa de fazer suas coisas,
a sua vida fica mais chata, fica mais monótona, porque você não tá vendo seus amigos, não tá encontrando com ninguém, você fica só na função desse homem e você fica desinteressante. O que acontece depois que você fica desinteressante? A sua carência vai lá em cima, você fica cada vez mais precisando desse homem. Então o fato de você estar excessivamente disponível, além de fazer com que ele saiba que ele não precisa se programar para te chamar para sair, porque você tá sempre ali esperando por ele, ainda tem uma outra coisa. Ele também entende, você também entende que você tá menos atraente. Por quê? Porque você não tá conversando com outras pessoas. Quando você encontrar com ele, você não tem nada para contar. Sua vida não tá acontecendo. Tá tudo parado. Por quê? Porque você fica esperando ele. Além disso, tem uma coisa que eu falo muito pra vocês e sempre vem dúvida sobre isso nas caixinhas de pergunta. Eu falo assim: não trate o ficante como namorado. Não trate o namorado como marido. Tudo isso é o excesso de disponibilidade nos vários níveis da relação. O que é não tratar ficante como namorado, gente? Quer dizer que não pode dormir com ficante? Pode, claro que pode. Ele só não tem que ter escova de dente dele na sua casa, nem você ter uma gaveta na casa dele. Isso não tem que ser uma rotina, não tem que ser algo já pré-estabelecido. Tem que acontecer ali, eventualmente. Não é uma coisa que você já sabe que vai acontecer todo final de semana. Quem sabe que vai encontrar todo final de semana é namorado, né? Então, como é que ele pode ter os benefícios de namorado sem estar te namorando? Não tá certo. A mesma coisa acontece quando a mulher trata o namorado como marido. Ai, Bruna, a gente já passa todos os dias da semana junto, ele dorme metade do tempo na minha casa, eu durmo metade do tempo na casa dele, a gente já tem uma vida a dois e tal, é tudo junto, mas ele não quer casar. Claro, né? Ele vai querer casar pra quê? O que tá faltando aí pra ele? O que mais que você pode dar? O que mais que ele gostaria de ter? Ele já tem todo o tempo do mundo com você. Ele não vai querer casar. Então, não tratar ficante como namorado é o que faz ele querer te namorar. Não tratar namorado como marido é o que faz ele querer casar com você. Cada fase, a gente tem as regras próprias daquela situação. Quando você trabalha com esse excesso de disponibilidade, você tá ficando menos atraente, se sentindo menor diante dele, percebendo as suas incapacidades, porque você já não tem mais nada, já não faz mais nada, se sentindo sozinha. E se sentir sozinha, gente, é a chave para a dependência emocional. Você que abandona seus amigos, você sabe que eles estão ali, mas você começa a se fechar tanto nesse mundinho de vocês dois, fica uma coisa tão só vocês, que você acha que você não tem para onde voltar. Mas você tem, seus amigos estão lá. Você só esqueceu disso por um tempo. E quando eu falo de excesso de disponibilidade, eu tô falando de vocês, mas eu tô falando deles também. Vocês percebem como que o golpista do Tinder trabalhava? Ele marcava o primeiro encontro, daí ele já tinha um encontro no outro dia, já tinha outra coisa. Quer dizer que todo homem que é intenso é abusivo? Não. Mas todo homem abusivo é intenso. O cara, quando ele tem muita intensidade, quando ele quer encontrar muito, quando ele precisa... Por quê? Porque a máscara cai rápido. Então ele precisa fazer tudo muito rápido com você. Precisa te levar pra avançar degraus de uma forma muito rápida. É aquele cara que pede pra namorar no mesmo dia e daí há 3 meses tá sugerindo casamento. Então vocês não podem ter o excesso de disponibilidade, mas é importante que cuidem também quando o cara tem esse excesso de disponibilidade. Fiquem atentas, de olho aberto para essa situação. A segunda característica, e aí vai ter um monte de salvador aqui que vai concordar comigo, é querer salvar o outro. Segundo erro das mulheres que não entendem a mente dos homens, ela quer salvar o cara. Ela quer resolver os problemas da vida dele. Ela quer solucionar tudo que ele tá passando. Ela quer apresentar pra ele um universo de possibilidades. Só que o cara não tá pedindo pra ser salvo, né? E quando você salva alguém, você acaba esperando alguma coisa em troca. Por mais que você não admita pra si mesma, você faz isso esperando uma recompensa. E aí, você começa a ajudar sem o outro pedir. Você marca médico pro seu ficante. Aí você, sei lá, manda um Uber buscar ele, manda lanche pra ele no trabalho, porque você não sabe se ele tem lanche pra aquele dia. Gente, para, você não é a mãe desse cara. E você não quer que ele te veja assim. Então não seja a mãe do seu namorado. Não vai salvar esse homem, porque ele não tá pedindo uma salvadora. Se ele tá precisando de uma salvadora, ele precisa ir atrás da mãe dele, de uma clínica de reabilitação, de qualquer coisa. O que ele não precisa
é de uma mulher saudável do lado dele. Então, se você quer ter relacionamentos saudáveis, não se envolva com homens que precisam ser salvos e não entre na dinâmica de querer salvar até mesmo aquele que não precisa. Você transforma o seu relacionamento em algo completamente diferente do que era pra ser. Por que as mulheres cometem tanto esse erro repetidamente? Não só as mulheres, tem homem que faz isso também, mas as mulheres muito. Porque a partir do momento em que você tá cuidando do outro, você toma para si o direito de não cuidar de si mesma. Você tá tão ocupada tomando conta do lanche dele, da vida dele, das coisas dele, que tá tudo bem se você não estudar pra sua faculdade, se você perder uma prova. Não, porque eu tava, cuidando dele. Você tá arrumando uma justificativa pra não cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você usa a máscara da salvadora pra não olhar pra si mesma. E aí é muito engraçado quando a gente observa as profissões mesmo de cuidados, né? A gente percebe por que a pessoa buscou aquela função para a vida dela. Todo mundo busca dentro daquilo que tem problema. Então, a mulher que é salvadora, a mulher que é cuidadora, e aí a gente vê isso muito nas enfermeiras. Enfermeira não gosta de fazer exame não, gente. É uma coisa incrível. Elas estão ali, estão no hospital, estão examinando os outros, mas na hora de cuidar delas, elas dão uma corridinha. Então, dentro do relacionamento é a mesma coisa. Você se propõe a salvar o outro porque você não quer olhar pra você. E aí, além dessa situação de você querer salvar o outro, tem uma outra clássica, que é quando você quer ser salva. E esse é o terceiro erro. O que é querer ser salva? É o tal do complexo de Cinderela. Você acha que a sua vida é infeliz porque você não tem um homem do seu lado. Você precisa dele, porque a partir do momento em que você tiver um homem do seu lado, aí as coisas vão mudar. Aí vai ser tudo muito melhor. Então você fica fantasiando com o homem que vai chegar na sua vida, porque você tem a ideia de que a partir do momento em que ele entrou na sua vida, aí você pode relaxar. Aí você já conseguiu o seu objetivo, já conseguiu o que você queria. E aí você relaxa, sabe o que acontece? Não dura. O relacionamento acaba. Porque a projeção se quebra. Não é o momento de relaxar. Não é o momento de você, sei lá, eu tava aqui me forçando pra ter uma vida interessante, pra impressionar o outro, mas agora que o outro chegou, não preciso mais ter vida interessante, nada não. E aí? Aí você é aquela mulher por quem ele se apaixonou? Não. Aquela lá era só a sua máscara pra atrair o homem. Então, quando a gente fala de você se interessar por si mesma, de você trabalhar a si mesma, que é isso que a gente vai fazer muito dentro da mentoria, a gente vai trabalhar a gente vai aprender, a gente vai se desenvolver. Por quê? Porque quando o cara chegar na sua vida, você sabe que ele tá ali porque você já é interessante, porque você já é o máximo. Você não tá esperando ele aparecer pra te salvar da sua vida que é chata, que é sem graça. Não. Ele chega já com uma mulher que se sente o máximo. E aí, ele vai olhar pra você e ele não vai ter coragem de te dar menos do que você já se dá. Por quê? Porque ele sabe que se você se valoriza, se você cuida de si mesmo, se você cuida do seu emocional, se você se blinda de homens ruins, ele não pode pisar na bola com você, porque senão ele tá fora da jogada. E aí o respeito é outro nível, é outro tipo de relacionamento que você constrói. Então, o terceiro erro, muito comum, é esse, é querer ser salva a todo custo, e aí você faz as coisas, você age o tempo todo pensando no benefício que você vai ter através daquela ação. Você não tá fazendo por você, você tá fazendo pelo outro. Então, quando eu falo pra vocês assim, poxa, todo lugar é lugar de paquerar. As pessoas me falam, Bruno, não consigo encontrar um homem interessante. Tá, mas você sai de casa, você vai ao banco, você vai ao mercado. Esteja bonita, esteja bem arrumada. Não é pra você estar bonita e bem arrumada pra impressionar o cara, pra depois que você começou a namorar, você poder se jogar no sofá e ficar com roupa furada. Não é pra isso. É pra você se sentir bem consigo mesma, porque quanto mais segura você tá, mais você brilha aos olhos dos homens. Eu já falei pra vocês, a projeção deles está na mulher inalcançável. Se você tá muito ali, muito tranquila e tal, você não vai ser uma mulher inalcançável. Ele tem que olhar pra você e falar, caraca, o que eu faço pra conquistar essa mulher? Eu quero ela na minha vida de todo jeito. É isso que você desperta quando você se ama, quando você se cuida, quando você se respeita. Primeiro vem você, depois vem o outro. Não espere ser salva. O quarto erro, aí, esse eu tenho certeza que
a maioria que já fez, é entrar no modo desespero. O que é o modo desespero? O cara começou, tá lá, te mandando mensagem todo dia, te chamando pra sair quase todo dia. Aí você fala, hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso, mas amanhã a gente sai. Aí vocês estão encontrando, tá aquela intensidade, tá gostoso, você já tá apaixonada. E ele dá uma sumidinha. Quando ele dá a sumidinha, você entra no modo desespero. Ele não me mandou mensagem, o que será que tá acontecendo? Meu Deus, ele não me mandou mensagem hoje. Ai, meu Deus, não sei, acho que ele não gosta mais de mim. E aí, se você manda uma mensagem e ele não responde com a intensidade que normalmente ele responderia, pronto. Você já entende que tá perdendo. Então você precisa fazer de tudo para recuperar esse homem. E o que você faz? Você dá aquilo que você gostaria de receber. Então você vai ligar mais, você vai falar mais, você vai mandar mais mensagens, você vai ficar muito intensa e o cara vai ficar apavorado e vai sair correndo. Porque você deixou de ser inalcançável. Você deixou de ser aquela mulher por quem ele se interessou. Perdeu a graça. Que graça que tem quando a mulher tá me perseguindo? Nenhuma. Então, se você percebe, o cara deu uma sumidinha, ao invés de entrar no modo de desespero, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no erro 1, que é o excesso de disponibilidade. Vai pensar assim, poxa, tem quanto tempo que eu não saio com as minhas amigas? Então hoje é dia, eu ligo pra minha amiga, eu vou sair com a minha amiga. Tem quanto tempo que eu não vou ao salão? É hoje, vou pro salão. Você se ocupa, você faz suas coisas. E aí, quando esse cara perceber que você não tá correndo atrás dele, que você não ficou desesperada, porque eles têm um ego gigante, gente. Isso é um segredo dos homens. Eles têm um ego enorme e uma autoestima que não cabe dentro de um apartamento de 300 metros quadrados. É tudo muito. Então eles se acham mesmo. Quando ele perceber que você não ficou desesperado atrás dele, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pensar, poxa, o que tá acontecendo? Será que ela não gosta tanto assim de mim? E essa dúvida é ótima. Lá na cabeça deles. Na nossa não, na nossa é destruidora. Mas na cabeça deles é ótimo, porque eles precisam de desafio. É aquilo que eu tava falando pra vocês. O homem busca coisas diferentes daquelas que a gente busca. Então, quando você gera nele aquele sentimento que você não gosta de sentir, que te dá o desespero, nele dá um desesperozinho, mas é um desesperozinho positivo, porque ele vai querer mais, ele vai querer ir atrás. E aí ele vai te dar o que você tá buscando. Não é você que vai ficar desesperada atrás do homem. É ele que vai ficar desesperado atrás de você. E aí as coisas estão caminhando como devem ser. Quando as pessoas me perguntam assim, Bruna, eu gosto dele e tal, ele é uma boa companhia, ele é legal, mas eu não tenho certeza se eu tô tão apaixonada. Gente, isso é ótimo. É assim mesmo que tem que ser. Deixa ele se apaixonar primeiro, deixa ele sentir tudo primeiro. Mas se você já está super apaixonada, não vai entregando todas as cartas de bandeja, né? Não deixa esse cara saber que você já tá louca por ele. Não, guarda pra você. Vai entregando aos poucos, à medida em que ele merecer. Ele precisa merecer pra poder ganhar. Se você dá pra ele, se você fala pra ele, eu tô apaixonada por você, antes do cara se declarar, ele assusta. E cadê a projeção dele? Aquela lanterninha que ele tava lá pondo em você, que ele tava te vendo toda iluminada, maravilhosa, deslumbrante, aquela lanterninha apaga. E aí essa projeção se quebra. E perde o desafio. Mas tem como recuperar. E isso a gente vai falar dentro da mentoria. Eu vou explicar pra vocês como que recupera esse efeito da projeção. Acontece muito também quando um relacionamento termina, né? Quem aqui já passou por términos difíceis sabe como é que é. Você tá lá num relacionamento, vocês estão se gostando, vocês tiveram momentos maravilhosos juntos, mas de repente parece que entra numa espiral de loucura, vocês só brigam e tal, e começa muito ciúmes. Aquela coisa vai ficando desgastada, a dependência emocional já se instalou e o cara resolve terminar o relacionamento, ou você resolve terminar, mas depois se arrepende. Quando você fica atrás dele, tentando voltar, tentando insistir, você não consegue. Por quê? Porque ele tá com uma imagem de você completamente negativa formada na mente dele. Você precisa fazer com que essa lanterna dele se ilumine de novo. E como é que você faz isso? Voltando a ser aquela mulher por quem ele se apaixonou. Você não pode ser a mulher que tava lá no final do namoro, que tava brigando, que tava rastejando atrás dele, ou que tava arrumando problema com tudo. Não. Você vai voltar a ser aquela mulher leve, independente, segura lá do início da relação. E isso eu vou ensinar pra vocês também, dentro da nossa mentoria. E agora, o quinto e maior erro. Esse é pra arrebentar. E é o que todo mundo já cometeu alguma vez na vida. É achar que você é a exceção. Você fala assim,
eu tô vendo aqui, eu tô vendo sinais, mas eu acho que comigo não vai acontecer, comigo vai ser diferente. É aquele cara que você sabe que traía a mulher no passado, aí depois começou a ficar com outra, aí traiu essa outra, começou a ficar com você, mas você acha que com você vai ser diferente. Você acredita mesmo que você é a exceção. Ou então o cara que não respeita mulher nenhuma, não respeita nem a própria mãe, mas você acha que você vai fazer ele mudar. Você ele vai respeitar. Não vai. Você não é a exceção. Não busque ser a exceção, porque essa vontade que a gente tem, que é uma vontade do ego, né? A gente quer mostrar que a gente é melhor que os outros. Então, para eu mostrar para todo mundo que eu sou diferente, que eu sou melhor que os outros, o que eu preciso fazer? Fazer algo que ninguém nunca conseguiu. E aí eu vou tentar mudar aquele homem problema. Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai entrar nessa cilada? Você não é a exceção. Se você é boa, seja boa com você, não com o outro. Quando você quer mostrar que você é boa fazendo coisas pro outro, você tá deixando de ser boa com a pessoa mais importante, que é você. Você tá se abandonando por causa de outra pessoa que não merece isso. A pessoa não merece. E você tá dando muito mais de si do que você deveria pra alguém que nem merece. Que nem deveria estar recebendo nada de você. Então, quais são os 5 erros, gente? Vocês anotaram? Eu espero que sim, hein? Eu espero que vocês tenham anotado. Me conta aí qual desses erros você mais cometeu. Coloca o número pra mim. Vou falar. 1. Disponibilidade. 2. Salvadora. 3. Cinderela. Aqui quer ser salva. 4. Desespero. Entrou no modo desespero. E 5. Exceção. Achar que é uma exceção. Me conta aí, qual desses é o que mais pega pra você? 1, 2, 3, 4 ou 5? As meninas estão respondendo. Eu cometo todos. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 2, a Micaele, ó. 4. Quando a gente identifica o que a gente está fazendo de errado, a gente tem possibilidade de começar a acertar, né? A gente precisa primeiro enxergar. Olha, descobri esse ponto dentro de mim. Beleza, que ótimo que eu descobri. Pelo menos ele não tá mais escondido de mim. Agora eu já sei que isso é um erro e eu posso mudar meu comportamento. É assim que a gente muda, é assim que a gente evolui, né? Quando a gente tá disposto a olhar para aquilo que a gente tá fazendo de errado. Quando a gente tá disposto a aprender qual é o jeito novo de agir. E para isso, nada melhor do que um grupo de mulheres trabalhando unidas. Que unidas a gente fica muito mais forte, né? Nessa mentoria que a gente vai ter, além, é claro, dos módulos, de todo o conteúdo que vocês vão receber, a gente ainda vai ter uma interação de pertinho. Então, a gente vai ter essa coisa gostosa da troca, sabe? Que vocês sentem muita falta, a gente vai ter uma comunidade. E eu sei como isso faz a diferença na hora de aplicar as mudanças, porque de repente você descobre uma outra pessoa que está passando pela mesma situação que você, e aí vocês vão juntas, uma ajudando a outra, uma evoluindo junto com a outra. Você forma vínculos, laços de amizade. O que eu vejo de mulheres reclamando que não tem amigas, não sente que tem com quem contar, não sente que tem alguém para conversar sobre os problemas da vida, sobre as coisas que ela enfrenta no cotidiano, é muito. Vocês têm amigos? Quem aqui tem dificuldade com amizades? Amanda, a partir de agora eu já não sou mais a mesma. Isso aí. As 5 que você não pegou é acreditar que é a exceção, Kathleen. Eu estou assim, sozinha. Josi, está sozinha? Você estava sozinha. Agora você está num grupo de mulheres. Juntas nós vamos fazer a diferença uma na vida das outras. A 4 que você perdeu, Nina, porque sua internet caiu. Peraí, deixa eu voltar aqui. A 4 é entrar no modo desespero. É você começar a ligar sem parar, mandar mensagem sem parar. 5, achar que sou exceção. Tem dificuldade de fazer amigos. Ali, ó, a Ladislau falou que tem uma amiga que tá com ela em tudo. A Verônica, eu tenho amigas. Amigas, gente, quanto mais a gente tiver, melhor. Quanto mais junto a gente puder estar de pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, que estão aprendendo as mesmas coisas que a gente, é fantástico. Isso é maravilhoso, porque a gente entra todo mundo junto numa nova consciência, sabe? Você não vai ter só aquela amiga que te fala, ai, mas todo homem é igual, não adianta você tentar, não adianta que você vai quebrar a cara. Não, você vai estar num grupo de pessoas que estão evoluindo juntas, que estão buscando coisas melhores juntas.
O que eu falei pra vocês aqui vai ser muito trabalhado no módulo 3 e no módulo 1, no módulo 3 e no módulo 5 da nossa mentoria. Adoro o seu trabalho, vai ser incrível. Ai, obrigada, meninas. Olha, o que eu preciso falar pra vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que eu respondo. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa pra vocês. Amanhã eu vou contar tudo sobre a nossa mentoria. Vou revelar uma oferta especial pra vocês, mas essa oferta especial vai ser só pra quem tá no grupo VIP. Então, se você ainda não entrou no grupo VIP, vai lá no link da bio, clica lá, entra pro grupo, porque lá dentro a gente vai ter muito conteúdo, a gente vai conversar bastante, a gente vai ter muita interação. Tô amando conhecer você, Bruna, e também eu amo vocês, gente, eu adoro estar aqui com vocês. Essa troca é muito boa. Eu me sinto muito sozinha em relação a esse homem que só me fez afastar das pessoas. É que, né, quando a gente tá numa relação que tem alguma característica de dependência emocional, é assim que a gente se sente. É como se a gente já não tivesse mais a quem recorrer, mas você tem. Você só não descobriu ainda, mas você tem. Entra lá no grupo, a gente vai ter espaço para mais dúvidas lá. E vocês estavam precisando dessas informações, ai que coisa linda. Eu vou deixar a live disponível sim, as meninas estão pedindo aqui deixar a live disponível. Gente, reveja, se você não tava com o seu bloquinho para anotar, reveja essa live e faça as anotações, pelo menos ali dos pontos-chave que vocês pegaram, porque a partir daí vocês começam a mudar. A gente precisa primeiro reconhecer os erros. Reconheceu? Você já tá com as portas abertas para mudança. Que bom que vocês gostaram. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a oferta da mentoria. Eu vou dar uma recapitulada no que a gente viu aqui também. Estejam aqui comigo, vai ser amanhã às 8 horas da noite. Vai pro grupo VIP, porque por lá também a gente manda o link pra você entrar e não perder a live. Porque às vezes o Instagram não entrega, né? Mas lá dentro você vai receber com certeza. Um beijo. Tchau, tchau.